Olá, meu nome é Matheus e eu sou encadernador aqui da escola. E para você que faz cadernos para vender como eu, faz por hobby ou então faz para você mesmo, uma coisa que fazemos antes de começar a produzir é entender um pouco sobre aquele tipo de encadernação. E quando eu falo de entender a encadernação, é em relação ao seu propósito, o seu uso e entender quais prós e contras aquela encadernação vai oferecer para quem vai utilizar aquele caderno. Então, além de conhecer a estrutura de como fazer esse caderno, a gente conhece a alma do caderno em si e consegue oferecer uma melhor solução para quem for usá-lo. E lembrando que a Copta é uma costura muito flexível em relação à costura e tipos e modos de fazer. Então, eu vou falar aqui sobre a costura Copta, que eu ensinei em um vídeo passado, em uma aula, que eu detalhei como é que eu faço a costura e ensinei passo a passo. E um aviso é para você que acha que a costura Copta é a costura perfeita, eu queria dizer que não é bem assim, tá? E ela é uma costura que tem muitos pontos negativos, não muitos, vai, mas alguns, e que são bem impactantes na hora de você decidir que caderno você vai oferecer para o seu cliente ou então para o seu uso pessoal. A costura Copta é uma das costuras que eu mais gosto de fazer, além de ser um carro-chefe da produção e de vendas aqui na Feitio. Mas nem tudo é mil maravilhas. Essa costura tem alguns, não malefícios, mas são alguns contras, vai, digamos assim, que vão deixar essa costura talvez com algum ponto que você possa não estar utilizando essa costura em seu trabalho. Então eu decidi compartilhar a minha visão de alguns prós e contras que essa costura vai ter e até eu vou estar falando mais sobre a que eu ensinei aqui no canal, que é uma das variações, que é a costura cópita cruzada, e vou deixar também um aviso, se você não assistiu essa aula, vai assistir, é uma das aulas, acho que é a aula maior que tem no canal, mais extensa, é 1 hora e meia de aula, mas é muito conteúdo, é muito boa essa aula, e deixa aqui o aviso para você ir lá e assistir. Tá, então vamos lá. Eu vou começar aqui pelos pontos positivos e o porquê de cada um deles. O primeiro ponto positivo é a abertura da costura. Todos falam que a costura cópita é uma das costuras que tem a amplitude maior da abertura, e realmente é. Eu estou com o caderno cópita aqui, e além de abrir 180 total, ele consegue abrir, sim, 360, todo o caderno ele vai se abrir. Você não vai utilizar o caderno assim, mas ele abrindo em 180 completo é uma coisa muito boa, porque você consegue estar escrevendo muito tranquilo aqui, sem ter uma lombada te impedindo de fazer alguma coisa, porque para quem utiliza caderno com lombada fechada, sabe que tem uma força ali que a lombada incide no caderno. Então, essa costura é muito boa por causa da amplitude, da abertura dela. E se você estiver fazendo um trabalho que precise dessa amplitude, essa costura é essencial. Uma dica para quem faz esse caderno para vender é de explorar esse benefício da amplitude da abertura desse caderno, que você vai ter um uso bem mais suave, você pode estar utilizando em qualquer lugar, você não tem aquela limitação de ter que estar numa mesa, ou então de ter um espaço mais confortável para escrever, você pode escrever com copos em qualquer lugar, tanto que eu tenho esse pequenininho aqui, e que eu utilizo para anotações, e, enfim, além de você também trabalhar de vários tamanhos, você pode trabalhar com essa amplitude da costura, que é um dos pontos muito bons, e você pode estar utilizando isso na sua, né, mostrando para o seu cliente, que talvez ele nem perceba esse benefício olhando só para o caderno. O segundo ponto é a facilidade de reutilização dos materiais. Quando eu falo de reutilização de materiais, é de você utilizar um revestimento que talvez fosse pequeno demais para utilizar em uma encadernação com a lombada coberta. Porque, para quem ainda não viu a aula, não vai saber, ou então, para quem não sabe essa costura, a costura cópita você faz as capas independentes. Então, você precisaria de um papelzinho mais ou menos desse tamanho para estar fazendo uma capa de uma costura cópita. E ela passa um pouquinho só do tamanho do miolo, se você for ver. Acho que é uns 5 milímetros. E você soma mais 1 centímetro, que vai ser o que vai ficar aqui dentro. Então, você consegue utilizar basicamente qualquer tipo de papel que for sobrar na sua produção. E que sempre sobra para quem está fazendo costura cruzada com aquele acabamento do Moleskine, né, que é
que é a lombada coberta, sempre sobra um pedacinho de papel e você vai estar podendo reutilizar esse pedacinho de papel em outra costura que é a cópita. O terceiro ponto é que ele não precisa de muitos materiais para ser feito. Quando eu falo isso, não é em questão de insumos, mas sim da estrutura. Você não vai estar precisando de, sei lá, um encadernador ou então de uma máquina específica para estar fazendo esse caderno. Ele é um caderno muito bom porque eu até falo que é um caderno muito bom para iniciantes, porque você precisa de uma agulha, de linha, de papel para o miolo, de papelão para a capa e de alguma coisa para revestir esse papelão, então, se você quiser, nem reveste. Então, é basicamente isso que você precisa. Ah, de cola também, tá? Porque, enfim. Mas são materiais básicos, você não vai estar precisando se deslocar, você não vai estar precisando fazer uma estrutura enorme para fazer um cópita. Então, é uma encadernação muito boa porque ele necessita de poucos materiais para ser feito. O quarto ponto é que ele é bonito. Tá, não tô brincando, realmente é uma costura muito bonita, e não é só porque ele é bonito, mas você não precisa de tantos materiais para estar embelezando esse caderno. A costura e o revestimento por si só já falam o que esse caderno é. Então, eu não preciso de muito material para estar fazendo esse caderno se tornar um caderno bonito. A costura dele é bonita, o revestimento dele é bonito, o caderno todo já fica uma coisa, já fica completo. Eu não preciso estar adicionando mais coisas além do básico. Então, com o básico você consegue fazer um caderno muito bonito sem estar precisando de vários arranjos e técnicas mirabolantes. Então, por isso que eu acho que, além de tudo isso, ele é um caderno muito bonito. E agora são os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que ela é uma costura um pouco mais complexa. E agora se torna um pouco contraditório o que eu vou falar aqui, porque quando eu falei aqui antes desse ponto foi que era uma costura muito boa para iniciantes, mas ela é uma costura intermediária, intermediária, mas pelo fato de estudo mesmo, de estrutura, de complexidade que você vai ter em produzir aquele caderno. São muitos pontos que você tem que ter atenção, são muitos processos que você tem que estar focado 100%. Então, se você se dispersar no meio do processo, se você estiver iniciando agora, for seu primeiro caderno, provavelmente a costura vai te dar um pouco de dor de cabeça, um pouco de trabalho, mas nada que seja um bicho de sete cabeças. Ela é uma costura muito boa e, como eu falei, precisa de poucos insumos para você estar produzindo esse caderno e se torna meio que uma costura complexa, mas que ao mesmo tempo é uma costura de iniciantes. E o segundo ponto negativo é a durabilidade. E sim, a costura cópita não vai durar uma eternidade. Quando eu falo durabilidade aqui, não é uma coisa que você vai fazer um caderno cópita, você vai vender para o seu cliente e daqui a uma semana ele vai estar sem um caderno. Não. É uma coisa de um longo prazo que eu estou falando aqui, tá? Ele não vai durar tanto quanto um caderno com a costura, por exemplo, da lombada fechada, um moleskine, um estilo moleskine, por exemplo. Então, a costura cópita, digamos que dura 5 anos, eu estou fazendo aqui a suposição, tá? Não é que ele vai durar 5 anos. Ele dura 5 anos contra uma costura moleskine que dura de 10 anos, digamos assim. Então, praticamente meio que ele dura metade do tempo de uma costura coberta, e isso tudo se dá por causa da lombada dele que é exposta. Essa lombada exposta vai te dar uma vida menor para o seu caderno, já que toda essa parte, todo esse material vai estar exposto a coisas do tempo. Então pode entrar um bichinho aqui, pode dar traça, você pode molhar esse caderninho aqui, vai começar a entrar no processo natural do papel, que vai ser de acidificar, e enfim, várias coisas que essa aberturinha aqui que podem trazer para o seu caderno que não são tão bom para a vida útil total dele. Então, os cadernos já com costura, com a lombada presa, que é o estilo Moleskine, eles já sofrem com isso normalmente. Então, o Copta vai sofrer mais ainda porque essa lombada dele não é fechada. Uma coisa que auxilia um pouco é porque ele tem essas aberturas e passa um pouco de ar. Então, essa entrada de ar é benéfica pro livro, pro caderno, mas mesmo assim eu acho que ainda não compensa o nível de exposição que a lombada vai ter para coisas naturais para esse nível benéfico, né, que vai ser a entrada de ar e saída de ar do caderno.
Então, a solução para esse ponto negativo é você estar utilizando uma luva ou então uma caixa para guardar esse livro. Então, depois que você terminou de escrever seu caderno, e você vai querer guardar ele, é bom estar deixando dentro de uma caixa ou de uma luva e de tempos em tempos, sei lá, de 2 em 3 meses, você abrir esse caderno, folhear ele todinho e guardar de novo, que isso vai te dar uma durabilidade maior para o seu livro ou para o seu caderno. E quando eu falo isso também, você pode estar aplicando nesse estilo Moleskine, então qualquer outro, não só no Copta, mas se você aplicar no Copta, você vai deixar esse caderno com a vida útil bem maior. O terceiro ponto negativo é que vai estar todo mundo te enchendo o saco elogiando seu caderno. Pode parecer brincadeira, mas não é. É muito chato, você tá com costura muito bonita, com um caderno muito bonito, você tá utilizando um lugar e tá todo mundo perguntando, ah, que caderno bonito, como foi que você fez, onde é que você conseguiu, me ensina, sei lá, várias perguntas assim, como é que você consegue utilizar um caderno desse, eu não conseguiria estar utilizando é, um caderno tão bonito assim, eu deixaria guardado. São coisas assim, que é coisa normal, a pessoa tá perguntando, mas às vezes se torna um pouco chato do pessoal tá te enchendo o saco assim, de pergunta e de falaçãozinha, besteira, mas que às vezes pode se tornar um ponto negativo de ter um caderno desse. E o quarto e último ponto negativo é de conseguir fazer uma costura cópita bem feita. Como eu ensinei no vídeo, é o jeito que eu faço, e sendo que eu fiz várias costuras cóptas, eu posso falar que o que eu aprendi, o que eu ensinei no vídeo foi praticamente quase a mesma coisa do que no tempo que eu aprendi. Então, eu aprendi daquela forma, mas meu primeiro caderno não foi desse jeito. Meu primeiro caderno não foi desse jeito. Não foi, assim, mais bonitinho, com a estrutura mais bem feita, com a costura mais bem feita, o miolo certinho. Foi realmente um pouco de desastre, mas esse é um ponto negativo da costura cópita. Você precisa de ter muito foco ali naquele momento que você está fazendo o caderno. Você precisa observar todos os detalhes e fazer realmente tá naquele momento ali só você e o caderno, e você está fazendo o caderno e produzir aquele caderno da melhor forma possível. Porque qualquer ponto, qualquer coisa que te tirar a atenção, você vai perder o fio da ninhada, como falo, e você não vai fazer um caderno bem feito. É um ponto negativo que eu acho um dos principais para quem está começando e que não tem a paciência de acreditar aquela evolução normal, né, que você tem, que você faz o primeiro que não vai ser tão bom, então você vai ser ruim, e o segundo vai ser ruim, o terceiro vai ser ruim, mas o quarto vai ser bem melhor, o quinto vai ser bem melhor do que o quarto, e assim por diante. Então, eu acho que é uma coisa que faz muitas pessoas desistirem desse caderno. Então eu queria dizer que você que está tentando fazer um copy e não conseguiu ainda, não desista, continue produzindo, que com o tempo ou com algumas unidades, tá? Não são milhares de cadernos que você precisa fazer, são só alguns poucos. E você vai percebendo os pontos, né, os pontos falhos que você teve na costura passada, e você vai melhorando com a produção mesmo. Então, continua produzindo, não desiste. Eu sei que pode sair uns pontos errados, mas a gente não, a gente não é máquina, nós somos humanos. E como é um processo manual, um processo artesanal, pode ser que alguma coisa fique fora do perfeito, mas está tudo certo, é um processo manual e não desiste do seu processo, certo? Então esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e comenta para eu saber que você realmente gostou. Ou então deixa sua opinião, ou então dica de algum próximo vídeo que a gente pode estar fazendo aqui. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para sempre ser notificado dos novos vídeos que vão vir aí pelas próximas semanas. E até a próxima aula. Ok, vai ser um vizinho assim, aí então botar o carro é só para ficar aqui apertando o acelerador para frescar.